Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 do nosso curso de como preparar e transmitir mensagens bíblicas. E nessa aula, a aula 2, nós vamos falar sobre alguns princípios básicos que são necessários para a preparação de esboços temáticos. Nós temos estudado, ou demos início ao estudo na aula 1, ao sermão do tipo temático. E hoje vamos dar continuidade. Se você não viu a aula 1, ela já está disponível na plataforma, você pode assisti-la novamente. Peço também que você leia o texto que foi colocado. E nessa aula de hoje, nós vamos tratar de princípios para a criação das divisões temáticas, ou dos sermões temáticos. Então esse é um assunto importante e ao mesmo tempo simples de ser tratado. Bem, pessoal, as divisões principais que vão constar em sermões temáticos, às vezes elas podem vir de forma lógica ou cronológica. Então, nesse exemplo que você pode observar, nós vamos explicar isso para vocês. Isso significa que devemos ter como alvo desenvolver o esboço temático em progressão lógica ou cronológica que será determinada pela natureza do próprio tópico. Nós escolhemos como tema as verdades vitais referentes a Jesus Cristo e dessa forma nós construímos o esboço que está aí sendo apresentado. O título é Digno de Adoração e o tema é Verdades Vitais Referentes a Jesus Cristo. A primeira verdade é que Ele é Deus manifestado na carne. Isso está lá em Mateus capítulo 23. A segunda verdade é que Ele é o Salvador dos homens. Vemos isso em 1 Timóteo 1,15. E a terceira verdade é que Ele é o Rei vindouro. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Observe nesse exemplo que esse esboço, esses pontos, estão numa ordem cronológica. Jesus Cristo, que é Filho de Deus, primeiramente Ele se encarnou, manifestando-se na carne, e depois Ele se tornou o Salvador, dando a vida pelos homens e morrendo numa cruz. E em terceiro lugar, o terceiro evento que segue essa cronologia, essa sequência de fatos, é que algum dia Ele virá para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe também que, de acordo com essa definição de sermão temático, as divisões não são tiradas do título, mas do tema ou do assunto. Falamos até sobre isso na primeira aula. E esse mesmo conceito se aplica a todos os sermões temáticos apresentados ou que estamos apresentando nessa aula. Tá bom, pessoal? E nesse outro exemplo, nós temos aqui, vamos dizer assim, um exemplo de progressão no qual as divisões estão dispostas agora numa ordem lógica. O outro exemplo é uma ordem cronológica, uma sequência de fatos temporais que vão acontecendo um após o outro. Aqui a ordem é lógica, ela obedece a uma coerência de ideias. E o tema desse exemplo trata das características da esperança do crente. E nós vamos empregar 3 palavras, esperança do crente, como título do esboço. A gente poderia até, ou você poderia até utilizar outro título, caso desejasse. E nesse exemplo aí nós temos o título, que é a esperança do crente, como já foi dito, o tema, que são as características da esperança do crente. Observe que cada ponto desse, ele retrata uma característica, e a primeira delas é que é uma esperança viva, é uma esperança salvadora, é uma esperança segura, é uma boa esperança, é uma esperança invisível, é uma esperança bendita, é uma esperança eterna. E observe que há uma sequência de conceitos que vão se encadeando de uma maneira harmoniosa, de maneira que esse sermão, essa mensagem bíblica atinge o seu auge na última divisão, quando ela afirma, e isso está baseado lá em Tito capítulo 3, versículo 7, que a esperança do crente tem como característica ser uma esperança eterna em Jesus Cristo. Ok? Uma dica que eu daria aqui, uma mensagem como essa, que tem 7 pontos, ela pode ser apresentada em 2 ocasiões diferentes. Você poderia apresentar 3 ou 4 pontos como uma primeira parte dessa mensagem, e depois os últimos 3 pontos como uma segunda parte dessa mensagem, não é?
que tem esse mesmo, que teria, no caso, esse mesmo tema e esse mesmo título. Mas aí é apenas uma sugestão para que você seja mais didático e até menos cansativo na sua exposição. Bem, pessoal, as divisões principais podem ser também uma análise do tópico. Na análise de um tópico, é preciso que o dividamos em suas partes básicas e que cada divisão do esboço contribua para a inteireza da apresentação do tema, para que as pessoas compreendam o tema que está sendo apresentado. Nós vamos tomar como tópico os fatos principais a respeito, por exemplo, daquilo que a Bíblia afirma ou revela sobre Lúcifer, sobre Satanás. Vamos usar o título Satanás, nosso arqui-inimigo, e vamos analisar o tema que está aí colocado, que são os principais fatos bíblicos a respeito de Satanás. Observe que cada ponto desse faz uma análise desse tema que está sendo proposto aí. Então, no primeiro ponto, o aspecto apresentado é a respeito da origem, depois se fala sobre a sua queda, que está lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, versículo 15, o seu poder, as suas atividades, o seu destino. Observe que se a gente omitisse qualquer uma dessas divisões, nós não teríamos uma análise satisfatória desse tópico, porque faltaria uma característica básica. É possível, contudo, que um estudo posterior de Satanás na Bíblia acrescente a esse esboço ou dois outros pontos importantes, ou mais conhecimento importante de outros aspectos desse tema, né? E observe também que, de acordo com a regra anterior, essas divisões que estão sendo apresentadas para você, elas estão dispostas também numa ordem lógica, tá ok? Bem, pessoal, uma terceira característica importante que a gente deve observar nas divisões temáticas ou de sermões temáticos é que elas podem apresentar várias provas de um tema ou de um determinado tema. Então, esse esboço que foi colocado aí para vocês exemplifica isso. Ele tem como título Conhecendo a Palavra de Deus. E o tema é alguns benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. O primeiro ponto é que o conhecimento da Palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. O segundo ponto diz que o conhecimento da Palavra de Deus nos impede de pecar. A base para esse ponto, a prova bíblica desse ponto está em Salmo 119. A prova bíblica do primeiro ponto está em 2 Timóteo 3,15. Terceiro ponto diz que o conhecimento da Palavra de Deus produz crescimento espiritual. Isso está lá em 1 Pedro 2,2. E em último lugar, o conhecimento da Palavra de Deus resulta num viver vitorioso. Isso está em Josué capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Nós vemos que cada uma das divisões principais desse esboço confirma ou prova esse tema que está sendo proposto nessa mensagem bíblica. Cada afirmativa nas divisões principais mostra um dos benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. Nesse outro exemplo que você está vendo aí, nós vamos ilustrar o quarto princípio que pode aparecer também, ou deve aparecer, nas divisões de sermões temáticos. Eles podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais na Escritura. Um esboço temático desse tipo, ele compara ou contrasta o assunto com algo a que se relacione na Bíblia. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um exame do contexto desse versículo indica claramente que Cristo se refere ao testemunho do crente e ele está comparando o testemunho do cristão com o sal. E nós podemos, a partir disso, construir um esboço, por exemplo, com o título Testemunho Eficaz, no qual cada divisão vai consistir numa comparação do testemunho do crente com o sal. E aí, por exemplo, nós temos o título Um Testemunho Eficaz. Nós temos um tema que é a comparação do testemunho do crente com o sal da terra, e cada ponto desse estabelece essa comparação. Como o sal, o testemunho do crente deve temperar, vemos aí a base bíblica para isso, que é Colossenses 4,6. Como o sal,
O testemunho do crente deve purificar, que é 1 Tessalonicenses 4,4. E como o sal, o testemunho do crente não deve perder o sabor. Isso está em Mateus capítulo 5,13. E como o sal, o testemunho do crente deve produzir sede. Temos isso lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Então observe que há comparações aí que estão sendo feitas, né? Então, às vezes essas comparações são feitas pelas semelhanças ou pelo contraste, que são as diferenças entre uma coisa e outra. Bem, outro princípio importante aí, com relação às divisões de sermões temáticos, é que as divisões principais podem consistir num estudo de uma determinada palavra que mostre os diversos significados dessa palavra ou palavras, ou um conjunto de palavras que a gente queira explicar nas Escrituras. Tal estudo pode ser um exame da palavra ou dessas palavras nas línguas originais, por exemplo, né? Mediante tal estudo, o pregador pode mostrar várias nuances de significados das quais a pessoa que lê em português pode não ter consciência. O verbo traduzido por caminhar na versão portuguesa do Novo Testamento, por exemplo, pode derivar de uma de 6 palavras diferentes no grego. Então a mesma palavra no português pode ter 6 palavras diferentes no grego, né? As quais sugerem meios pelos quais podemos compreender o verbo caminhar. A palavra amor, por exemplo, é um outro exemplo disso. No português nós temos uma única palavra, mas no grego nós temos 3 palavras, a palavra eros, phileos e a palavra ágape, né? Então, às vezes, esse tipo de estudo nos traz conhecimentos muito profundos. Então, o estudo da palavra, ele pode ser um exame do original, como eu já disse, a fim de descobrir as nuances dessa palavra no grego ou no hebraico. Um outro exemplo seria a palavra honra no grego. Ela é usada em 4 sentidos diferentes no Novo Testamento grego, e de um estudo do seu uso no texto original, nós, por exemplo, vamos obter esse esboço que eu estou apresentando para vocês, que tem como título Estimativas de Valores de Deus ou do Homem, e tem como tema os significados da palavra honra no Novo Testamento grego. Então a palavra honra, por exemplo, ela significa preço pago no grego. Isso está lá em Coríntios, capítulo 6, 20. Ela também pode significar valor que alguns homens dão às ordenanças humanas. Isso está em Colossenses, capítulo 2, versículo 22. Ela também pode significar estima ou respeito conferido a outra pessoa. Você vai ver isso lá em 1 Timóteo 1,17 e Hebreus, capítulo 2, versículo 9. E ela também pode significar, em quarto lugar, a preciosidade de Cristo para o crente. Nós vamos ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Então observe que esse estudo da palavra ele é muito importante. Ele traz conhecimentos muito importantes para nós. Não é preciso conhecer grego ou hebraico a fim de se desenvolver um estudo da palavra. Uma boa concordância bíblica, um bom dicionário expositivo do Novo Testamento, bem como outras ajudas gramaticais, vão capacitar a você que é um estudante ou um expositor da Bíblia, que não conhece as línguas originais, para que você possa fazer uma valiosa pesquisa semântica nas Escrituras. Bem, pessoal, uma outra característica, ou algo que deve constar dessas divisões temáticas, é que elas não devem se apoiar em textos fora do contexto, porque sempre há o perigo nos estudos tópicos de empregarmos um texto tirado do seu contexto. E o pregador deve constantemente tomar o devido cuidado para que cada passagem bíblica que vai ser citada como ponto ou dentro de um determinado ponto de sermão temático, ela esteja em acordo com o propósito original do escritor da Bíblia, ou esteja em acordo com o seu contexto. Um versículo que é tirado do seu contexto, muitas vezes ele serve como pretexto para que um pregador defenda assuntos do seu próprio interesse, e às vezes até de uma forma distorcida. Um versículo tirado do seu contexto, ele pode muitas vezes dar origem a pensamentos até heréticos, a heresias muito perigosas. Bem, pessoal, com essas explicações, nós terminamos hoje a nossa segunda aula, e na próxima aula vamos iniciar uma exposição sobre o sermão textual. Pedimos a você também que, além de assistir o vídeo, leia o texto que está aqui
na aula de hoje, para que você se aprofunde, faça pesquisas também na internet, permaneça firme nesse curso. Queremos ajudar vocês a todos a se transformarem em pessoas que são capazes de preparar bons estudos bíblicos e transmiti-los para outras pessoas. Como já dissemos no início, o acesso a essas aulas é gratuito e caso você deseje, no final do curso você solicita o seu certificado. Um abraço para todos vocês e eu desejo sucesso nos estudos.